Então, nós temos a seguinte situação. Enquanto, tá, a gente está vendo o quê? A tendência se mantendo de alta no gráfico diário. Enquanto a gente não perder o topo anterior, ótimo, dá para se manter em alta. Enquanto a gente não perder o fundo anterior, também ótimo, dá para se manter apostando em alta. Agora, se a gente perder na retração de Fibonacci a região dos 1.380 dólares, aí vale a pena sair, tá? Então eu sairia, vamos dizer assim, que aqui seria meu exit, né? Minha porta de saída, tá? Então aqui a minha saída pela porta dos fundos fica aqui nessa região. Enquanto o mercado está me entregando alta, não tem por que eu realizar agora imediatamente. Lógico que eu me arrisco a sair vendendo a 1.380, né? Ou abaixo de 1.380, porque o preço tem que perder os 1.380 e ficar abaixo dos 1.380. Só que eu não conheço outra forma de ser mais assertivo do que esperar as coisas acontecerem para eu tomar decisões. Então, por enquanto, na minha opinião, o preço está estabelecendo um suporte para continuar subindo e entregar uma alta semelhante à alta aqui de trás. E aqui no final dessa alta, 2.200 a 2.500, é o momento que eu vou pular fora. Por quê? Porque eu acredito que a gente vai ter grandes quedas depois, né? Ainda esse ano. Mas, Augusto, por que você acredita nisso? Simplesmente por causa de gráfico, tá? Por causa de gráfico e porque eu ainda acredito que os resultados que saíram semana passada vão fazer com que o Banco Central americano tome novamente decisões um pouco mais agressivas. Mas em relação ao gráfico, a coisa que me chama a atenção é o S&P 500. Se você sabe, né? O mercado do S&P 500 é o mercado de ações americano, das 500 maiores empresas americanas. E ele vem aqui, né, ainda fazendo topos e fundos ascendentes, por isso que o mercado está em alta ainda. E ele pode ficar ainda esse mês batendo cabeça aqui, não tem problema. Mas se ele inverter, né, se ele vir para baixo da região da média 8 semanal, ele vai querer voltar aqui para baixo, na porção dos 3.600 mais uma vez. E na minha concepção, se ele fizesse esse movimento, seria péssimo, porque seria um movimento de grande queda, né? De grande capitulação. Mas ao mesmo tempo eu vejo também que o pessoal não está desesperado ainda o suficiente para eu ficar tranquilo. Eu ainda preciso ver mais desespero para acreditar em um fim de ciclo. Lógico que a gente tem que ver como vai ser as decisões do Fed daqui para frente, mas os dados muito fortes da economia semana passada me assustaram um pouquinho e me preocuparam um pouco também, tá? E geralmente num ciclo de mercado, a gente tem ainda mais uma grande queda pela frente, que é o que causa a depressão do mercado, né? A fase de depressão, onde muita gente que fica eufórica agora perde todas as economias. Então, eu estou de olho na possibilidade de um acontecimento semelhante a esse, justamente porque eu vejo que os títulos do governo americano querem fazer um rompimento de alta de um triângulo para continuar subindo, e quando isso acontece, significa que os títulos vão ficar tão rentáveis, né? A renda fixa americana vai ficar tão rentável, muito mais rentável do que o cidadão americano médio, investidor médio, está acostumado. E isso pode fazer com que nós tenhamos mais retiradas e trocas ou realizações de ativos financeiros, como o mercado de ações americano, para eles continuarem trocando por tesouro e o tesouro continuar pagando mais, tá? Então o que acontece? Nós temos esses dois aqui, nós ainda temos a inversão da curva de juros. Todas as vezes que aconteceu essa inversão nós tivemos recessão. Quer dizer que vai acontecer agora? Não quer dizer que vai acontecer agora, mas eu acredito que vai acontecer, tá? Então nós temos um forte movimento de alta aí dos títulos de curto prazo. Isso sugere atratividade. E como a gente perdeu a região 0 do MACD, eu acredito que a gente possa ver os títulos americanos ao longo das semanas até chegar à região aqui da porção 50% acima da marca do nível da água, tá? E se a gente chegar nesse 50%, o mercado de
ações vai derreter e o mercado de ações perdendo a média 8 semanal, eu ficaria então vendido, tá?